Quantos têm a Bíblia? Quantos têm o texto santo? Érgano, ótimo. Nós estamos expondo o livro de Ruth, muitos meses temos trabalhado neste livro. Hoje é a 14ª exposição e nós vamos examinar os versículos 6 a 9 do 3º capítulo. Versículos 6 a 9 do 3º capítulo. Ruth 3, nós vamos considerar a partir do versículo 6. Eu leio a partir da Ara, você me acompanha na sua tradução. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és Goel, tu és resgatador. Pai querido, fala conosco, abre o nosso entendimento, Pai, para que entendamos a tua palavra e possamos aplicá-la às nossas vidas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Nós temos, ao longo aí dos muitos meses que temos trabalhado este livro, temos aprendido e tocado em vários assuntos. Eu sou um ávido ouvinte de sermões, então ouço muito. Desde a minha conversão, eu tenho por hábito ouvir sermões durante o curso de uma semana, por exemplo, de segunda a sábado. Provável que eu ouça aí uns 5, 6 sermões toda semana. Tenho feito isso muito tempo. E é muito raro eu ouvir pregadores tocando em temas que a gente tem tocado aqui. Não porque eu seja melhor, nada disso. Ou pelo fato que nós somos obrigados, forçados a trabalhar versículo por versículo, a gente acaba tocando em coisas que dificilmente pregadores tocam. Por exemplo, eu nunca vi ninguém falar sobre critérios para você imigrar. Eu nunca vi. Você vai mudar de uma cidade, daqui de Belém você vai para o Rio, ou você vai para o Canadá, ou você vai mudar para um outro estado. Critérios, nós tratamos aqui nessa igreja quando nós vimos a imigração que a família de Ruth fez, a família de Elimeleque, fez para Moabe. Então, nós somos privilegiadíssimos, nós aqui na nossa igreja, porque nós cobrimos uma gama de assuntos que dificilmente se cobrem em outras congregações. Hoje nós vamos tratar do sentido de uma expressão bastante enigmática, que provavelmente você leu, mas não prestou muita atenção. Está escrita por trás de mim: estende a tua capa. Não é o que está escrito? Estende a tua capa. Que cargas d'água é isso? O que significa isso? É o que nós vamos trabalhar basicamente hoje à noite. O texto que nós lemos, deixa o livro aberto, deixa a Bíblia aberta no teu colo. O texto que nós lemos começa no versículo 6. Então ela, Ruth, foi para a eira, o terreiro, e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. Terminado aí 3 meses de colheita de cevada e trigo, agora os grãos deveriam ser debulhados. As eiras ou terreiros eram locais altos, geralmente o platô no cume de uma montanha, no qual os grãos eram pisados. Essa pisadura geralmente se dava por animais. Você espalhava os grãos naquela área dura e seca,
e aí os animais pisavam para que a casca fosse separada do grão. E aí então servos vinham, metiam peneiras e jogavam o grão para cima, porque o local era alto, o vento jogava fora a palha e o grãozinho caía. Assim que era feito a debulha na eira. Orientada por sua sogra, Ruth deixa a sua casa e se dirige à eira, ao terreiro. Lá ela se mistura à multidão de trabalhadores seguindo as orientações de Noemi. O verso 6 afirma que Ruth fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. O que é que a sogra ordenou? Você pergunta. A resposta está um pouquinho acima. Bate os olhos no versículo 3 e 4. 3. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele, Boaz, perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Este comando de Ruth parece um tanto indecente e imoral para nós, não é mesmo? A nós, brasileiros modernos, todo o enredo do episódio parece o relato de alguém se oferecendo para sexo de forma escondida e fortuita. Não é isso que te parece? É isso que parece a mim. Noemi havia dito para Ruth, eu vou parafrasear agora, tá? Noemi havia dito para Ruth para ficar limpinha, cheirosa, e se deitar aos pés de Boaz, para que ele a descobrisse à noite. Em nossa cultura de sexo livre, descompromissado, protegido por anticoncepcionais e garantido por aborto, a proposta de Noemi a Ruth parece vulgar, oferecida e nojenta. Como já dissemos, todavia, em outros sermões, na cultura judaica só havia 2 tipos de sexo. Primeiro, sexo matrimonial, que envolvia compromisso familiar. Segundo, diferente da nossa cultura, havia sexo pago, que envolvia dinheiro para uma prostituta. Em culturas não judaicas, em culturas pagãs, havia um terceiro tipo de sexo chamado sexo cultico, que não nos interessa explorar agora, porque não é o contexto judaico. E aqui é uma grande pena que a igreja inteira não está aqui para ouvir a explicação do sentido do que vemos Ruth fazendo. O sexo proposto por Ruth a Boaz é sexo matrimonial. Ele deveria entrar para a família dela. É assim que nós devemos entender o capítulo 3, versículo 9b. Estende tua capa sobre a tua serva, ou seja, me possui porque tu és Goel. Ruth está se entregando a Boaz a fim de que ele exerça seu papel de resgatador e, consequentemente, compre as terras da família de Elimeleque e produza um filho com Ruth para que a linhagem do falecido marido de Ruth, Malom, não desapareça de Israel. É exatamente isso que Boaz vai dizer posteriormente aos Juízes, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Passa uma página e lança os teus olhos mais adiante, capítulo 4, versículos 9 a 10. É exatamente essas palavras dele. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sob sua herança, e para que seu nome não desapareça do meio de sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Como já dissemos, contrário à aparência,
Ruth é uma mulher digna e santa. A confirmação de que não há nada de imoral ou indecente na proposta de casamento que ela faz para Boaz é a maneira como ele e Boaz reagem em 3:11. Olha aí, 3:11. A gente vai ver isso na próxima pregação. Agora, pois, minha filha, não tenhas medo. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, a maneira que ela se aproxima dele não suscita outra coisa que não virtude. Então a gente vê que o cenário é bem diferente do que a gente imagina quando lemos de cara um relato que parece nojento e imoral. Acompanha comigo ainda no fluxo do texto, a gente lê o 6, o 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Eu estou lendo na NVI. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Um clima festivo permeia esse versículo devido à vasta colheita que o empresário Boaz havia angariado. Era comum terminar um dia de debulha com uma grande refeição regada a vinho em meio à confraternização. Este clima festivo de boa refeição e bebida é tudo resumido pela palavra que é utilizado para descrever Boaz imediatamente antes de dormir. Abre aspas, estando já de coração um tanto alegre. Podemos bem imaginar a alegria de uma quantidade grande de pessoas após concluírem um dia de trabalho, se banqueteando com comida e bebida, gratos a Deus por grande colheita. E aí a gente imagina a cena, terminou o dia, o sol está se pondo, a maioria das pessoas retorna para casa. Tenta imaginar isso aí na tua cabeça. A maioria das pessoas começa a retornar para casa, aquele lusco-fusco, ficando Boaz e determinados servos reparando os montes de cereais. Lembra que no contexto havia muitos saques. O contexto ali era um contexto que havia saque, havia roubo à noite. Boaz e alguns dos seus servos ficam reparando aquelas pilhas ali. Alguns poucos que não vão embora se delongam, recolhendo seus pertences, enquanto o manto da noite começa a encobrir a visão. Ruth, mesmo de longe, presta cuidadosa atenção em qual das pilhas de cereais Boaz se deita. Obviamente, não há luz elétrica e densa escuridão vai tomando conta de todo o ambiente. A chegada da noite faz com que a temperatura caia. Ruth se aproxima, diz o texto, de mansinho, do monte em que Boaz está deitado e agora já dormindo, levanta a manta que cobria os pés de Boaz e se deita. Muito provavelmente ela está extremamente nervosa, com o coração disparado. Nos próximos 15 minutos ela tenta achar uma boa posição naquele lugar. Não é difícil imaginar que 1000 coisas deveriam estar passando pela cabeça dela, enquanto ela espera no que aquilo tudo vai dar. Com o coração acelerado, emoções à flor da pele, incertezas variadas, medo de rejeição e dúvidas de todo tipo, ela permanece acordadíssima. Cerca de 5 horas se passam, 5 longas horas para quem está esperando. E quando o efeito da comida e da bebida rescinde, Boaz acorda assustado. Que tipo de reação ele terá? Ruth havia obedecido Noemi fielmente. Ela havia feito tudo, abre aspas, conforme sua sogra lhe havia ordenado, fecha aspas. Qual seria o resultado disso? A mocinha não sabia no que tudo aquilo daria. Como já dissemos aqui no sermão passado, Ruth é uma sombra da igreja. Assim, nós crentes que tentamos obedecer ao Pai fielmente, não sabemos muitas vezes das consequências de nossa obediência. Há riscos e incertezas na obediência,
Com certeza. Um crente fiel e obediente pode perder seu emprego por honrar a Jesus. Um crente fiel e obediente pode se indispor com seus parentes e até ficar brigado com ele por tentar honrar a Jesus. Um crente fiel e obediente é uma ameaça a Satanás e o inimigo fará tudo para dificultar a vida dele. Uma coisa é certa: venha o que vier, um crente fiel e obediente lutará com unhas e dentes para obedecer conforme tudo Jesus lhe ordenar. Os resultados da obediência ficam nas mãos do Pai. No final das contas, o importante é obedecer a Deus e não agradar aos homens. E no que deu a obediência de Ruth, você talvez esteja se perguntando. Qual foi o desenrolar? Olha comigo o versículo 8 e 9. Bate os olhos em cima do 8 e 9. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és Goel, tu és resgatador. O costume em sociedades antigas era dormir por volta do final do dia, início da noite. Imaginando assim, Boaz deve ter se deitado por volta de 19 horas. Após cerca de 5 horas de sono, ele subitamente se espanta no meio da noite com alguma coisa a seus pés. Assustado, ele se assenta e, embora escuro, ele consegue malmente ver pelo tipo de roupa que é uma mulher em seus pés. Alguma pequena penumbra havia no ambiente que possibilitou vislumbrar o vestido de Ruth. Lembra do que Noemi havia dito no 3:3? Põe teus melhores vestidos. Sobressaltado, Boaz pergunta à estranha: quem é você? Instantaneamente, todo o torpor do vinho e do sono foram embora. O ancião se surpreende com a resposta. Abre aspas: sou Ruth, tua serva, estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador da minha família. Qual o significado da metáfora estende a tua capa? A versão católica diz estende o teu manto, é a mesma coisa. Em um português bem contemporâneo, nós diríamos estende o edredom, estende o teu edredom sobre a tua serva. Ou seja, me toma sob tua proteção e me possui. Até os dias de hoje, em algumas partes do Oriente, estender a capa sobre uma mulher é sinônimo de se casar com ela. Por causa desta metáfora, em casamentos modernos de judeus e hindus, é comum, é parte da cerimônia, o noivo estender um véu sobre a noiva, geralmente de seda. O exemplo bíblico da expressão estende a tua capa pode ser visto em Ezequiel 16:8. Deixa um dedo aí em Ruth e avança para Ezequiel. Ezequiel 16:8. A mesmíssima expressão é encontrada e ilustra bem o significado de estende a tua capa. Ezequiel 16:8. Eu vou explicar. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você, palavra do Senhor soberano, e você se tornou minha. Neste relato, a mesma expressão usada por Ruth como proposta de casamento com Boaz é usada para descrever o casamento entre Deus e Israel. O contexto desse versículo, Ezequiel 16:8, narra o estado de abandono que Israel se encontrava antes de passar a ser esposa do Senhor.
A nação Israel vivia como escrava no meio dos egípcios, vivia imersa em grotesca idolatria e ignorância. Os israelitas, escravos no Egito, viviam em estado de pobreza, com o coração desfalecido, viviam ele com emoções à flor da pele, viviam eles com incertezas variadas, medo de rejeição e dúvidas de todo tipo. Eles viviam à mercê do bel prazer de Faraó e seus capatazes. Os egípcios abominavam pastores de rebanhos e, consequentemente, desprezavam os israelitas. A situação inicial de penúria e miséria dos israelitas é descrita em Ezequiel 16:4. Você leu o 8, lança os olhos um pouquinho antes. Olha a descrição da situação deles, metaforicamente, Ezequiel, a partir do 4. Seu nascimento foi assim. No dia que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpo. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos, um costume típico do Oriente. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que você nasceu, você foi desprezada. Esta é uma descrição metafórica da horrível situação dos 2 milhões de escravos israelitas sob jugo dos seus opressores. Essa é a situação inicial. Então, Deus manda Moisés e Arão falarem com Faraó para libertar os filhos de Israel. Uma longa batalha é travada entre os deuses do Egito e o Deus de Abraão, Isaque e Jacó pelas 10 pragas. Finalmente, nasce uma nação com a saída do Egito e o batismo no Mar Vermelho. Lemos isso que eu acabei de dizer, metaforicamente descrito a partir do versículo 6. Tu estás com Ezequiel 16, acompanha comigo. Então, passando por perto, vi você esperneando em seu sangue. E quando você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva, viva aí, sai do Egito. Viva, e eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Ela não está casada ainda. A descrição enigmática da libertação, nascimento da nação Israel, continua relatada aqui. Quando Israel finalmente chega no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com eles, casando-se com Israel, dando-lhes sua lei, resumida nos 10 mandamentos. Isso que eu acabei de dizer está no versículo 8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você, cobri a sua nudez, fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você, e você se tornou minha. Belíssimo, muito complexo, a cena é enigmática, de difícil compreensão, mas é mais ou menos o que eu estou dizendo. É uma descrição do estado inicial de escravidão dos judeus, ali debaixo de Faraó, posteriormente a vinda de Moisés e Arão e a saída do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, em terceiro lugar, o casamento de Deus no Monte Sinai com aquela nação. É bem complexo, mas dá para acompanhar. Embora a descrição continue metafórica, é fácil de entender o significado de estendi minha capa. Estendi minha capa. Deus passou a se responsabilizar pela proteção e possessão dos israelitas. Daquele momento em diante, a nação judaica passaria a ser cuidada pelo Senhor. Ele protegeria e possuiria a nação permanentemente. Tu és minha, diz ele. Como que a gente aplica isso aqui para a nossa vida? O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus para ilustrar o seu relacionamento com Israel e o relacionamento de Jesus com a sua igreja.
Sexo legítimo só pode acontecer neste ambiente. Todo tipo de expressão sexual, seja de que tipo for, que distorce e banaliza a sacralidade do sexo, se fora do casamento, fora do propósito original de Deus. O sexo em seu plano original é um santo sinal da aliança, é o que Ruth estava tentando fazer ali. Sexo tem que ser visto nesse contexto. O sexo, repito, é um santo sinal da aliança. É fácil provar isso pela comparação da aliança matrimonial com outras alianças que vemos nas Escrituras. Por exemplo, na aliança abraâmica, há derramamento de sangue pelo rito da circuncisão. Na aliança mosaica, há derramamento de sangue dos animais sacrificados pela remoção dos pecados. Na nova aliança, em terceiro lugar, Jesus derrama seu sangue para estabelecê-la. Vemos que uma marca comum das alianças é o derramamento de sangue. Da mesma forma, Deus, em sua infinita sabedoria, colocou o ímen na mulher, cujo rompimento celebra o derramamento de sangue da aliança matrimonial. Olha a sacralidade da coisa. Eu vou dizer isso de novo. Olha a sacralidade da coisa. O pequeno sangramento do ímen na aliança matrimonial é um símbolo da fidelidade mútua entre os cônjuges. Uma paridade seria, por exemplo, o pequeno sangramento da carne do prepúcio na aliança abraâmica como símbolo da fidelidade mútua entre o crente judeu e o Senhor. Da mesma forma, ou seja, da mesma forma como a fidelidade aliancista entre os cônjuges é marcada pelo sangramento do ímen na mulher, assim também no sangramento do corte do prepúcio, da circuncisão do menino judeu, a aliança é vista como celebrando o relacionamento do crente judeu com seu Deus. Há uma paridade aqui. Enfim, sempre há, em todas as alianças maiores, sempre há derramamento de sangue ou algum tipo de derramamento de sangue. É trágico que o sexo banalizado de nossos dias perdeu completamente o caráter santo. Jesus, o nosso marido, derramou o seu sangue pela Santa Igreja, como nós vamos testemunhar já. Vamos testemunhar dentro de alguns minutos. A proposta de casamento de Ruth para Boaz, abre aspas, estende a tua capa sobre tua serva porque tu és Goel, fecha aspas, envolve sexo devidamente compromissado com compra de terras, proteção para a família, perpetuação do nome de Malom, seu falecido esposo. Ao propor casamento com o ancião Boaz, Ruth está se valendo da lei do levirato, que obrigava o parente mais próximo a proteger as viúvas e manter o patrimônio da família intacto, além de suscitar descendente para o falecido marido. O costume como um todo é muito estranho para nós, mas é possível entendê-lo numa sociedade primitiva e teocrática. Na contramão de nossas suspeitas, Ruth está sendo correta e agindo corajosamente. Ela foi obediente em tudo com relação aos comandos de sua sogra, embora houvesse grandes riscos e desconhecidos desdobramentos. Você e eu somos igualmente chamados a sermos corajosos e obedientes a Cristo, embora venhamos a ter riscos e desdobramentos desconhecidos diante de nossa obediência. Que o Senhor nos dê força, como deu a Ruth, em nome de Jesus, amém.